Em Marcos capítulo 9, versículo de número 14, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, eh, o endemoniado por terra revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Leio até aqui. Quero destacar o versículo do verso, né? O verso de número 23, que diz: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Principalmente essa última parte, tudo é possível ao que crê. Muitas das vezes, versículo tomado fora do seu contexto e às vezes explicado. Como se pode explicar algo, irmãos, fora de um contexto em que ele está inserido? Mas muitos aí conseguem. E tentando explicar isto, acabam que criando umas ideias que não correspondem à realidade do reino de Deus, como que é o agir dentro, como que deve ser o proceder dentro do reino de Deus. E nesta oportunidade, eu quero aqui fazer algumas observações desse texto. O primeiro dele também aqui, ó, está quando Jesus, no verso de número 23, pergunta, no verso 21, perguntou ao pai quanto tempo que acontecia isso, o pai responde para Jesus, e no finalzinho o pai vai dizer o seguinte: olha só, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Preste atenção, a fala do pai está direcionada a Jesus. E o poder realizar, o poder fazer algo ali naquele momento, aquele pai joga tudo para Jesus e coloca até na condicional. Se tu podes, olha só, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Existe algo dentro desse homem que ele não tem a certeza plena no seu coração de que Jesus ele tinha poder para ajudar. Agora, por que isso? A primeira experiência que eles tiveram com os discípulos.
ou que ele teve, né, com os discípulos. Trouxe o menino para os discípulos e naquele momento que ele traz, ele estava confiante. Ele tinha uma fé com ele. Por que que eu digo isto? Porque a fé, ela sempre vai se traduzir por uma atitude, por um comportamento. Porque aquele que diz ter fé, mas ele não age, isso não é fé. Ficar esperando que alguma coisa aconteça, simplesmente acreditando e esperando que ela aconteça, isto não é fé. A fé, ela vai te mover. A fé, ela vai te impulsionar. A fé, ela vai te levar em direção aonde está aquilo que você precisa alcançar. Isto é fé. Então, esse homem aqui, no primeiro momento dele, sabendo que Jesus estava por perto e, consequentemente, ali os seus discípulos, ele enxerga naquela ocasião, então, uma oportunidade para a solução do seu problema. E aí nasce no seu coração esta fé, esse mover, essa atitude, essa vontade de mudança, essa vontade de dar fim àquele sofrimento. E nesse afã de dizer agora eu acabo com esse sofrimento, ele pega o seu menino e leva para os discípulos. No entanto, ele fica decepcionado, porque os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E tanto que deu ali um certo alvoroço, e até os escribas estavam ali agora disputando com os discípulos acerca desse negócio. E quando Jesus então chega, e ali o pai apresenta a situação, e agora, como que está? Lá naquele momento, ele pensava, ele tinha certeza, eu vou levar para os discípulos de Jesus e o meu problema vai ser resolvido. E quando chega lá, não foi. E isto abalou aquela primeira fé, aquela primeira confiança que ele tinha. Vou colocar para vocês a primeira lição do texto sagrado. Você tem confiança em Deus, você tem fé em Deus, mas na realidade você está levando a situação para quem? De quem você está esperando a solução do problema? A confiança está em Deus, mas você está achando que vai vir dali, vai vir daqui, de acolá, de onde? Onde que você tem colocado aí a sua esperança? A fé, ela tem que ser colocada hoje, irmãos, em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, sempre olhando para Ele. Sempre olhe para Ele. Lembre-se do salmista. Sempre gosto de trazer à tona para vocês. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É como se dissesse assim: eu elevo os meus pensamentos para o monte, mas o meu socorro vem de onde? Não é do monte. Vem de quem criou o monte. Então você vai até um lugar, vai até outro, mas quem é que vai realmente resolver o problema? É Cristo Jesus, é o Senhor. E isso tem que ficar dentro de nós. Dentro de nós. Pode ser por meio de uma outra pessoa? Pode, mas sempre saiba, confiança no Senhor. Isso acontece, eu vou dar um exemplo aqui prático para que nós entendamos, a respeito de alguém que está desempregado. E ele precisa do serviço. Primeiro, se ele quer trabalhar, ele precisa de uma porta aberta e ele vai ficar em casa orando, buscando a Deus e esperando que o serviço vá bater lá na porta da casa dele, isso aí não vai dar certo. Isso aí não é fé, irmãos. Agora, você vai me dizer: ah, mas eu conheço fulano que ficou orando em casa e alguém foi. Eu também conheço. Eu também sei. Mas não faça das exceções as regras. Funcionou para aquele fulano. Será que vai funcionar para você? De que forma que Deus quer que nós nos comportemos?
Então vamos tomar a palavra de Deus e vamos aprender dela. Se Deus fizer algo de forma diferente, é Deus. Agora, o que é que eu tenho que fazer quando eu digo que eu tenho fé no Senhor? Eu tenho que agir, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que ir. Então eu tenho que distribuir o meu currículo, eu tenho que ir ali ou acolá. E quando então você tem alguém que trabalha numa firma, uma pessoa conhecida, você confia em Deus, ó, presta atenção, estou explicando isso. O meio como Deus age aqui no mundo físico. E você confia no Senhor, espera em Deus, mas você conhece alguém que pode ser aí o seu padrinho, digamos assim, né? Aquele que vai te indicar. Ótimo, mas não espere somente dele, espere em Deus. De repente ele seja um instrumento de Deus. Isso tem a relação de olhar para os montes. Mas o socorro vem de onde? Eu tenho uma pessoa que está me ajudando. É proibido ter alguém para me ajudar dentro de uma empresa? Jamais. Procure uma pessoa que você conheça, que conheça o caminho das pedras. Isso, procure, não é problema não. Mas não espere 100% dele. Espere de Deus. Está elevando seus olhos para os montes? Beleza, mas de onde que vem o socorro? É de Deus. Volte para o texto de Marcos aqui que eu li com vocês. O homem estava no princípio confiante em Deus, seguro em Deus. Eu vou lá e vou levar o meu filho vai sarar. Só que quando ele chega lá, ele espera somente de quem? Dos discípulos. E aí a confiança dele é transportada tão somente para os discípulos, visto que Jesus não estava ali. E daí? Os discípulos não puderam fazer nada. E quando o homem não pode fazer, aí é que vai aflorar a realidade da nossa confiança. Se a confiança estiver plena em Deus, aquele primeiro padrinho, como eu usei o termo, pode ter falhado, mas eu não vou me abalar, porque afinal de contas, ele era o meio pelo qual eu esperava alcançar. Mas a minha confiança continua em Deus. Então, se a tua confiança confiar em Deus, se esse primeiro não deu certo, eu continuo confiando. Vai aparecer outro. Deus vai dar outra solução. O Senhor vai me mostrar de outra maneira, de outra forma. Pode, de repente, até acontecer de ir lá em casa, no primeiro exemplo que eu dei, mas você agiu, você teve atitude, você colocou a fé em prática. E ela continua em Deus. Embora agora, no primeiro momento, você não tenha alcançado, mas você continua confiando em Deus. Legal, é isso aí. Não aconteceu com esse homem. Na primeira decepção que ele teve, pronto, aquela fé foi abalada. Aquela sua confiança se desestruturou. E quando Jesus chega e olha para ele e conversa com ele, ele então diz para Jesus, se tu podes. Aí ele iguala Jesus aos discípulos. Entenderam? Agora ele iguala o poder de Jesus, a condição de Jesus em resolver o seu problema, aos dos discípulos que não puderam. E agora ele está não mais confiante que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Não há nada impossível para ele. Só que para o homem, ele não enxergava isso. O homem naquele momento não consegue perceber isso. E ele fala, se tu podes crer, joga para Jesus então, se tu coloca na dúvida ainda, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai dizer, não, eu tenho todo o poder e vou fazer. Não. Olha o que Jesus vai fazer. Preste atenção agora no verso 23 novamente. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus continua poderoso. Jesus continua sendo filho de Deus. Jesus continua tendo controle sobre as enfermidades. Jesus continua tendo controle sobre os demônios, os espíritos imundos. Isto é indiscutível. Agora Jesus olha para o homem e diz, se tu podes crer. Então lembre-se de uma coisa. A fé é algo que tem que estar dentro de nós
e dar-nos condições para que nós possamos alcançar algo de Deus. Deus sempre vai ser poderoso. Deus sempre está acima de todas as dificuldades e problemas. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. O problema sempre está no ser humano. O problema sempre está no homem. Não está alcançando alguma coisa a mais de Deus? O problema está em você. Não está na igreja. Não está no ambiente que você vive. Não está no Brasil. Para eu prosperar, eu tenho que ir para os Estados Unidos. Para com esse negócio. Quem crê em Deus realmente e tem fé dentro do seu coração, ele vai prosperar no deserto. Tudo vai dar certo para ele em pleno deserto. Mas, olha só, se tu podes crer, Jesus tinha poder para fazer. Jesus, sim, tinha o controle da situação. Mas agora Jesus diz para o homem, você precisa voltar a ter a mesma fé e a mesma atitude lá do início. Você perdeu ali naquele primeiro momento, agora você precisa recuperar isso. A segunda lição, em que momento que você perdeu a sua verdadeira confiança em Deus? Em que momento que você perdeu a sua verdadeira esperança em Deus? Ficou confiando, ficou às vezes esperando da igreja, ficou esperando o pastor, ficou esperando disso, esperando daquele, se decepcionou com os homens. Você se decepcionou com os homens e também se decepcionou com Deus? Decepcione-se com os homens, mas nunca com Deus. Deus sempre vai ser Deus. Não importa se aquele que invoca o nome do Senhor e um dia você viu e você esperava algo e te decepcionou, Deus não vai te decepcionar. Porém, a fé que você diz ter no coração não poderia estar nessas coisas. A verdadeira fé é aquela que sempre está voltada para Jesus Cristo. Então não é se tu podes crer, não é isso. Senhor, não é se tu podes fazer. Não é assim. Senhor, o Senhor tem poder. Tu és o Senhor, é o que o centurião disse. Quando Jesus ia para a casa dele, não precisa vir aqui. Eu preciso somente de uma palavra. Se o Senhor proferir uma palavra, o meu servo vai sarar. Legal, né? Então é isso, irmãos. É aquilo que está dentro de nós. Não importa os outros. Agora, se você ficar olhando para A, ficar olhando para B, ficar dependendo totalmente das pessoas, ficar tendo como referência as pessoas, você vai perder com Deus. A referência real e 100% sempre vai ser Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Jesus, olha, se tu podes crer, por que não alcançou ainda a vitória? Por que não alcançou ainda algo diferente de Deus? Está olhando para quem? Então, a palavra do Senhor para nós nessa manhã de sexta-feira, se tu podes crer, tá? Não é se Jesus pode fazer, sempre vai poder. Ele sempre tem poder para fazer, mas sempre vai barrar o meu receber, o meu alcançar, o meu usufruir do melhor de Deus para a minha vida, sempre esbarra em mim mesmo. Não esbarra no meu irmão, não esbarra na cidade que moro, na rua em que moro, não. Se esbarra sempre em mim. É sempre aquilo que realmente está dentro de mim. Então levante a cabeça e diga, sim, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio e vou agir de acordo com isso. E aqui Jesus deixa esse ensinamento para nós. Esse homem aqui, quando Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Volte a crer, volte a confiar, volte a depender, traga a lembrança novamente a promessa de Deus e comece a vivenciar de acordo com. Não alcancei ainda, mas já viva como se tivesse alcançado. Ela vai chegar, ela vai se concretizar. Pare de ficar olhando da direita ou para a esquerda. Volte-se para Jesus. Naquele momento, Jesus chama a atenção daquele homem para si, Jesus, para ele, Jesus.
Se tu podes crer, a fé está em você. Depende de você. Tudo é possível que crê. Eu estou aqui. E como que está a tua situação? Como que está a tua fé? Vamos então pegar o fogo e riscar na pólvora? Isso é fé. Fogo na pólvora. Põe fogo na pólvora. Vai explodir. Milagre vai acontecer. E aquele homem olha para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E naquele momento de humildade, de quebrantamento, agora diante de Jesus. Agora Jesus faz com que o homem diminua. Né? Pare de olhar para os discípulos, olhe para mim agora. Então ele fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E então Jesus foi e operou o milagre sobre o seu filho, e o filho foi curado. Jesus está prestes a fazer, pronto a fazer, tudo que diz respeito às nossas vitórias. Jesus já conquistou por nós na cruz. E eu vou terminar com Efésios capítulo 1, verso 3, que sempre gosto de recitar. Bendito Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou, verbo no passado, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Creia nisso. Creia nisso, confie nisso e haja de acordo com a fé. Haja de acordo. Você vai alcançar o milagre de Deus. Amém? Deus abençoe.